Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para falar sobre a minha experiência de 10 dias de silêncio, aproximadamente 248 horas. 10 dias de meditação Vipassana. Eu sou Abhi Nazoli e durante muito tempo eu venho buscando lugares, experiências, conhecimentos e situações onde eu possa desenvolver o meu autoconhecimento e me aprimorar como ser humano, me tornar um ser humano melhor. E a meditação Vipassana era uma das coisas que eu gostaria muito de fazer e, enfim, chegou a oportunidade. Vipassana é uma meditação que foi usada pela primeira vez pelo Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Aquele príncipe que buscou a causa de tanto sofrimento no mundo, sentou-se diante de uma árvore e começou a meditar. E através de descobrir a técnica de Vipassana, ele mergulhou tanto para dentro de si a ponto de encontrar o seu Buda interior, o seu estado búdico, o seu estado de iluminação. E a partir daí, então, ele começa a ensinar essa técnica tão preciosa, tão valiosa, que é a Vipassana. É uma técnica que remonta a 2.500 anos, 25 séculos, e que foi preservada e é ensinada até os dias de hoje nesses centros de meditação. Apesar de ser uma técnica ensinada pelo Buda histórico, Siddhartha Gautama, esses centros de meditações não é um lugar religioso. Muito pelo contrário, são instituições que preservaram a tradição da técnica de Vipassana e disponibilizam isso para a sociedade, de forma gratuita, de forma voluntária e de forma profunda e muito séria. É curioso que quando você vai para um centro desse, de meditação, você, pelo menos foi assim a minha experiência, eu imaginei que encontraria pessoas de contracultura, de bem diferentes, mas não. Você encontra pessoas normais do dia a dia, pessoas que não têm religião, ateus, você encontra pessoas religiosas, você encontra pessoas filósofos que estudam, pessoas que estão vivendo o dia a dia. É o meu caso. Eu sou pai de família, tenho 2 filhos, sou casado, estou terminando uma faculdade, trabalho, mas mesmo assim, eu encontrei dentro dessa minha rotina esses 10 dias para poder ir lá e me dar essa experiência. Não é fácil, é desafiador, mas penso eu, se você esperar um momento certo para fazer, talvez esse momento nunca chegue. Se você conseguir um momento ideal para fazer, parabéns, mas na maioria dos casos você vai precisar se esforçar para lidar esses 10 dias. Bom, chegando lá, depois que você se inscreve, depois que você passa por toda a parte de anamneses dentro dos portais dele, é só você procurar Centros de Meditação Vipassana. Tem um aqui no Rio de Janeiro, tem um em São Paulo, me parece que tem um em Brasília, no Planalto Central, e alguns outros núcleos de meditação menores para quem já fez a experiência de 10 dias, para alunos antigos. Depois que eu cheguei lá, assim que eu cheguei lá, no primeiro dia, no dia 0, porque no total são 12 dias. O dia 0 e o último dia em que você vem embora, e nesse período, entre o dia 0 e o último dia, você fica 10 dias praticando a técnica de Vipassana. Já no primeiro dia, quando você chega lá, no dia 0, à noite você faz o seu voto de silêncio. Na minha ocasião, eram 80 pessoas, 40 homens e 40 mulheres, porém lá ficamos o tempo todo segregados, né? As mulheres têm seus espaços, os homens têm os seus espaços. Já no primeiro dia, quando a gente chega, a gente entrega todos os nossos pertences pessoais eletrônicos, um celular, um relógio de bip, blocos de anotações, não pode anotar nada lá para que você não se distraia quando estiver desenvolvendo a técnica, e depois você vai para o espaço onde você, a partir daí, faz o seu voto, é um voto de silêncio, como se fosse um voto monástico, um voto de monge, e a partir de então você
anda de cabeça baixa, não faz contato visual com os demais participantes, nem visual, você não se comunica nem por fala, nem por gesto, de maneira alguma. É como se você estivesse ali sozinho. Obviamente, você tem toda a estrutura de suporte dos voluntários que vão para lá ajudar. Você pode ter acesso a tirar dúvidas, se você precisar de qualquer apoio, um desconforto, alguma questão de saúde, eles vão te apoiar lá sim. Mas com os demais participantes você não pode falar, olhar de maneira alguma. Isso é muito importante para o desenvolvimento desse silêncio que você vai aprender a desenvolver através da técnica. São 10 dias e nos 3 primeiros dias, para mim, a minha experiência, foram muito desafiadores. Porque os primeiros 3 dias me vieram muitos conteúdos imediatos, preocupações do trabalho, da faculdade, dos meus filhos, da minha esposa, das questões do dia a dia. Será que eu realmente deixei de pagar aquela conta? Eu paguei, não paguei? Será que... E você começa a vir com essas preocupações e a técnica vai te ajudando a lidar com essas preocupações imediatas e você vai sendo orientado a ir para dentro de você. A técnica vai trabalhando em você. E você vai dando oportunidade para a técnica e vai avançando dentro dessas... Quando tudo ao seu redor se cala, internamente a sua mente começa a gritar. Começam a vir conteúdos e sensações que você nunca observou antes. Lá para o 4º e 5º dia foram os 2 dias em que eu pude começar a entender o que eu estava fazendo ali. Aquelas questões iniciais, o que eu estou fazendo aqui, que loucura é essa, já estavam apaziguadas. Então, 4º e 5º dia eu já estava mais tranquilo, mais conectado com a natureza, é um lugar de natureza, comida vegetariana, para que você possa ficar mais leve, bem mais tranquilo ao meditar. A meditação começa às 4h30 da manhã e vai até 9 horas da noite, com alguns intervalos para almoço, para café da manhã e lanche da tarde. E pequenos intervalos de 5 a 15 minutos entre uma meditação e outra. Nos primeiros dias, como eu disse, é desafiador, mas se você der chance à técnica, você dá chance a você mesmo, você vai ver o quanto isso é transformador para você. No 6º dia, a técnica dá uma nova virada e você tem vontade de fugir novamente. Mas os mestres, os professores continuam te orientando, você vai se ajudando através do desenvolvimento da técnica e aí você vai avançando até o 10º dia. Ao chegar no 10º dia, você está com uma sensação interna de paz tão profunda. A conexão com a natureza ao seu redor é tão plena, você consegue olhar a natureza de forma tão sutil, você começa a ouvir as sutilezas do teu corpo e da natureza. Você começa a olhar para o seu redor e ver a vida de uma forma muito mais plena. Você tem vontade de viver, você quer viver. É algo tão interessante, tão profundo e tão extremo que você não quer mais falar, você quer ficar ali com o teu silêncio interno. Ao terminar o voto de silêncio, as primeiras falas que você ouve, você fica ali disponível para ouvir. Porque os teus conteúdos internos já não estão se confundindo com os conteúdos de quem está falando. Você está ouvindo com toda a presença possível que você desenvolveu nesses 10 dias. Quando você volta para casa, para a sociedade, o abraço nas pessoas que você ama é um abraço profundo, conectivo. Quando você volta para a sociedade, os barulhos externos, você fica mais focado, mais atento, mais observativo, mais contemplativo. Eles te dão depois todo o suporte para que você continue a desenvolver a técnica, para que você continue a praticá-la durante toda a sua existência. Aconselho que você faça uma vez por ano esse retiro de 10 dias. Acredite, existem retiros de 30, de 45 dias. Imagine você, isso para alunos antigos, né? Para quem já passou pelos 10 dias. Eu aconselho que você faça, se dê essa oportunidade. Coloque-se no lugar em que você estará
tão desenvolvido a ponto de poder não só ajudar a si mesmo a lidar com as situações do dia a dia, como a lidar com as pessoas que você ama, a lidar mais focado com os seus estudos, com o seu trabalho, com os seus desafios do dia a dia. Então é isso. Eu agradeço a todos os mestres que mantiveram essa técnica, que trouxeram elas até hoje e que essa técnica tão profunda, tão transformadora, possa continuar por mais milênios, transformando e libertando tantas pessoas do sofrimento, algo tão profundo quanto é a técnica de meditação Vipassana. Muito obrigado e até o próximo vídeo.